Amigos e amigas, paz e bem. Vamos hoje comentar a segunda lição. Ela tem por título: Antes de compreender a violência, vamos compreender a Bíblia. Como falamos na aula anterior, existem textos realmente violentos e, ainda pior, recomendados por Deus a Moisés. Como entender isto? Vamos usar uma figura de linguagem que o ouvinte, que o cursista, a cursista vão entender facilmente. Deus fala na história de um povo, usa a linguagem daquele povo e usa os conceitos daquele povo, ou melhor, a cultura daquele povo. Deus fala na Bíblia, mas com linguagem humana. E a linguagem humana é limitada. Ela é limitada pela cultura que o povo vive. Se Deus fala a linguagem humana, Ele vai se dar a conhecer dentro da cosmovisão daquele povo a quem Ele está se dirigindo. A figura que eu falei que vamos usar é a seguinte: um pai e uma mãe, quando tem um bebê, eles usam uma linguagem toda infantil. Não se pode falar com uma criancinha de 2 anos como se fala com um jovem de 20 ou de 30. Senão essa criança nunca vai entender nada. O diálogo da mãe, do pai com uma criança de 2, de 3 ou de 5 anos, o diálogo tem que ser dentro da possibilidade que aquela criança de 2, de 3 ou de 5 anos entende. Os pais assumem para si o mundo da criança. É assim que o pai e a mãe estabelecem um diálogo de aprendizado com um bebê, com uma criança, até ela chegar à fase adulta. Se um pai e uma mãe quisessem explicar para uma criança de 2 ou de 3 anos algo como fazem com um jovem de 20 ou 25 anos, a criança não iria entender nada. Pois bem, Deus começa a se revelar lentamente. Ele entra na história do povo. E a história do povo é circunscrita por uma cultura concreta daquele tempo. Deus entra naquela história cheia de problemas, dificuldades. Ele não cai pronto do céu com verdades que devem ser vividas, porque o povo daquela época não iria entender. Ele vai se revelando aos poucos. Então, quando o povo está cheio de problemas, cheio de ódios, cheio de rivalidades, de guerras, o que Deus faz? Deus entra nessa mesma história e aos poucos vai se dar a conhecer. Deus fala a linguagem daquele povo, daquela cultura, daquela cosmovisão, daquela maneira de ver o mundo. Então, se nós lemos algo em Abraão, em Moisés ou nos profetas, nós não podemos pensar que Deus falou uma verdade absoluta que deve ser praticada prontamente por um cristão do século XXI. O homem e a mulher do tempo de Moisés poderiam ser comparados com bebês. Deus usa a linguagem dos bebês.
A plenitude da revelação se dá na pessoa de Jesus Cristo. É lá que Deus vai dar a revelação máxima, a plena, aquilo que um cristão deve saber e viver. Pois bem, se um pai e uma mãe falasse a linguagem de um jovem de 25 anos, para uma criança de 2 anos, ela não entenderia. Se Deus tivesse falado a plenitude da revelação que Ele deu em Jesus Cristo para os homens dos tempos de Moisés, que viveu 1250 anos antes de Cristo, os homens e as mulheres não teriam entendido. Fundamentalismo é eu hoje usar coisas que foram reveladas no tempo de Moisés, ou que foram escritas bem depois, mas que refletem este período. Eu caio num fundamentalismo sem saída. Vamos pensar diferente. Se eu tivesse filmado o que minha mãe e meu pai me disseram quando eu tinha 2 aninhos, 3 aninhos, 4, e eu que tivesse hoje aqui um filme ou um gravador, tivesse o diálogo gravado, para mim hoje aquilo não serviria mais. Porque naqueles tempos meus pais falavam coisas que eram próprias de uma criança de 2, 3, 4, 5 aninhos. E isto para uma pessoa adulta não cabe mais. Agora, o princípio que eles queriam passar para mim naquele tempo, preservar a minha vida, preservar a vida dos outros, ser educado, isto vale. Sempre, até o fim da minha vida. Mas a forma como meus pais me educaram aos 2, aos 3, aos 5 anos, isso está ultrapassado. Hoje isto não serve. Da mesma forma, o que tem por trás da revelação que Deus deu? Vamos dar um exemplo bem concreto. Quando lá na Bíblia está proibido comer carne de porco. Não se podia comer carne de porco porque naquele contexto concreto a carne de porco era perigosa. Muita gente morreu por causa da vermes e coisa que eram transmitidos pela carne suína. Hoje, isto não é mais uma realidade. Dentro das modernas técnicas, a carne de porco não é mais uma carne perigosa. Se eu quero ser fiel a esse texto, não vou dizer, está proibido comer carne de porco. O que aquela lei queria? Ela queria preservar a vida. Não comer carne de porco era uma maneira de preservar a vida. Pois bem, hoje, eu, querendo ser fiel a essa lei, eu posso comer carne de porco, porque carne de porco hoje não é mais um perigo. Mas o compromisso de preservar a vida, este sim, é um compromisso que o cristão deve viver, o cristão, a cristã deve viver até o fim da vida. Hoje são outras as maneiras de preservar a vida. E existem tantas maneiras, cuidar do álcool, cuidar dos abusos na gordura, cuidar de tantos produtos que a gente sabe hoje com a medicina moderna que fazem mal para a nossa saúde e a saúde das outras pessoas. Então hoje, se eu quero viver o que lá está escrito, eu não fico na letra, mas no espírito da lei. Vejamos São Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, ele nos diz: a letra mata, o espírito vivifica. Vamos fazer o nosso curso, entender o que tem por trás de todo esse discurso da violência, que nunca pode ser legitimada, mas entender o que Deus queria com essas leis. Paz e bem.